Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu gostaria de falar a respeito de uma possível junção, uma junção muito estranha, mas que pode acontecer no futuro entre o Zack Snyder e Rick and Morty. Eu sei que é uma mistura muito estranha, que muitas pessoas podem não achar que seria legal, mas eu quero falar um pouquinho a respeito dessa possibilidade. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos. Muitas pessoas pararam de se inscrever aqui no canal. Então, se vocês ainda não são inscritos e pudessem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. Então, vamos lá, de onde surgiram, de onde surgiu essa ideia de trazer esse vídeo pra vocês? Então, só pra começar, caso vocês não saibam por algum motivo quem é o Zack Snyder trabalha com a Warner, pelo menos é o estúdio de preferência dele, e ele começou em 2004 com o filme Dawn of the Dead, depois ele lançou 300, depois ele lançou Watchmen, lançou Sucker Punch, e aí ele entrou no universo da DC, ele fez o Homem de Aço, Batman vs Superman, a Liga da Justiça, e agora ele acabou de lançar na Netflix o filme Army of the Dead, Invasão em Las Vegas. Então essa é praticamente a filmografia completa, ele tem uma animação aqui e outra ali, mas esses seriam os principais filmes que o diretor fez até hoje. Mesmo se você for um crítico ferrenho ao Zack Snyder, você tem que admitir que ele é um cara muito gente boa, que dá muitas entrevistas, ele fica em podcast ali durante 3 horas, 4 horas, falando a respeito da parte produtiva, e ele tem um dom muito grande de falar numa linguagem muito simples, que todo mundo consegue entender. É impressionante ver ele nas entrevistas falando a respeito dos filmes, porque ele fala com uma paixão muito grande. Você gostando ou não, eu não sou tão fã assim, principalmente da forma com que ele conta a história, mas eu tenho que admitir que em termos visuais ele é um diretor sensacional. E ele falou numa entrevista que ele estava dando recentemente, eu vou colocar o link da entrevista inteira aqui abaixo, é uma entrevista de 4 horas, ele comentou que se ele por acaso fosse fazer alguma comédia, que ele não tem interesse em fazer comédia, mas se ele fosse fazer alguma comédia, ele faria o filme de Rick and Morty. Então, ele deu essa abertura, ele falou, se eu for pra comédia, vai ser pra fazer alguma coisa tipo Rick and Morty, depois ele até continuou, ele falou, não, vai ser alguma coisa tipo Rick and Morty, nessa mesma pegada. E ele falou a seguinte frase exatamente, pra gente falar exatamente o que ele disse. Se eu fosse fazer o filme do Rick and Morty, seria o mais próximo que eu chegaria disso, de fazer uma comédia, Ele não falou esse final, mas dá pra gente entender pelo contexto. O que já despertou a curiosidade de muitos, porque ele falou quase como se o filme do Rick and Morty fosse uma afirmação. Não é nada oficial ainda, mas óbvio que existe o filme dos Simpsons, então pode existir um filme de Rick and Morty, possivelmente um grande épico aí a respeito da dupla, mas nada é confirmado ainda. E eu fiquei pensando, eu falei, pô, será que seria legal? Será que não seria? E eu acho que não precisava nem ser um filme. A gente já viu pelo episódio da Cidadela que dá pra fazer um episódio muito épico, com um escopo muito grande, no tempo de um episódio normal. Então eu acho que o Zack Snyder poderia sim dirigir um episódio de Rick and Morty, talvez na 6ª, na 7ª temporada, não sei exatamente onde eles estão na parte da produção, mas na minha opinião seria muito interessante desde que alguns pontos fossem seguidos. Em primeiro lugar, o roteiro não poderia ser escrito pelo Zack Snyder, porque como eu disse, ele é um diretor muito visual, mas os roteiros dele, principalmente Sucker Punch e o Army of the Dead, Invasão a Las Vegas, que são os filmes que ele mesmo escreveu, não são tão bons. O primeiro filme de zumbis dele, pra quem não sabe, foi escrito pelo James Gunn, então isso ajuda o filme a fluir muito melhor do que os outros filmes que somente o Zack Snyder escreveu. E pessoal, só queria lembrar vocês que aqui abaixo tem um link da Amazon. Se vocês comprarem qualquer coisa lá na Amazon, seja um computador, seja uma câmera, seja um microfone, seja iluminação, seja qualquer item para sua casa, eu comprei inclusive jogos, eu comprei War, Detetive, Banco Imobiliário recentemente na Amazon. Eu paguei muito abaixo do que eu compraria pagando numa loja de brinquedos. Então se vocês ainda não conhecem, se vocês ainda não compraram nada lá na Amazon, eu vou deixar o meu link aqui abaixo. Se vocês comprarem algo utilizando meu link, vocês não gastam um centavo a mais por isso e vocês ajudam bastante o canal. E vocês podem inclusive se tornar um cliente Prime e você tem acesso ao Prime Video, acesso ao Prime Music e frete grátis para todo o Brasil na maioria dos itens. Então eu vou deixar o link aqui abaixo. Se vocês comprarem, vocês ajudam bastante o canal. Então, como eu disse, partindo do princípio que ele não vai ter absolutamente nada a ver com o roteiro, que o Dan Harmon e o Justin Roiland vão fazer o roteiro e vão somente dar os direcionamentos pra ele, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, 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 você tem que dar ali um esqueleto pra ele trabalhar e falar, ó, pode fazer o que você quiser dentro desse esqueleto, trabalhando com esses diálogos, com essas piadas, você tem a liberdade total pra fazer o visual do episódio, você pode fazer do jeito que você quiser, em câmera lenta, fazendo tudo que você faz normalmente nos seus filmes,
eu acho que seria um episódio sensacional. E se eu pudesse escolher, eu daria o episódio do Evil Mord, né, talvez, se o Evil Mord aparecer nessa sexta, sétima, a gente não sabe exatamente qual vai ser o destino, né, do vilão daqui pra frente, mas seria muito interessante ver um episódio com um escopo realmente épico, né, dirigido pelo Zack Snyder. E por que isso seria uma parceria sensacional pra Warner? Em primeiro lugar, são duas propriedades da Warner. O Zack Snyder não é uma propriedade da Warner, né, mas ele é um grande parceiro do estúdio, pelo menos ele foi um grande parceiro do estúdio nessa última década, então seria interessante juntar com uma grande propriedade da Warner como Rick and Morty, e isso funcionaria como chamariz perfeito para atrair muito mais pessoas do que já são fãs, né? O Rick and Morty já tem muitos fãs, mas você estaria basicamente juntando os fãs mais radicais do Zack Snyder, que gostam dos filmes dele na DC, que gostam de outros filmes dele, você estaria juntando com a fandom de Rick and Morty, e isso traria uma polinização cruzada entre as duas fandoms. Obviamente quem é fã de Rick and Morty ia ficar mais interessado pra saber quem é o Zack Snyder, quais filmes ele já fez, e quem é fã radical do Zack Snyder, que curte o Vero ali, que segue ele no Vero, que acompanha esses podcasts, essas entrevistas que ele faz, com certeza essas pessoas iam ter interesse em assistir esse episódio de Rick and Morty. Então funcionaria como uma estratégia de marketing perfeita para você conseguir atrair mais público pros dois lados. E ainda mais agora que a gente tá vendo essa junção da Warner Media, né, com a Discovery, vai chover dinheiro ali nos próximos anos, eles vão ter 20 bilhões de dólares em 2022 para produzir conteúdo original, então seria muito legal se eles separassem um tantinho desse dinheiro para produzir, não precisava nem ser um dos 10 episódios da temporada, eles poderiam fazer um episódio extra, talvez de 20 minutos, de 40 minutos, ou até um filme, eu não sei exatamente qual seria o orçamento para um filme de Rick and Morty, mas eles poderiam sim fazer um filme de Rick and Morty dirigido pelo Zack Snyder. Se ele é a melhor opção ou não, eu já não sei, obviamente teriam muitas outras opções de diretores com timing cômico talvez um pouco melhor, ou até o Dan Harmon e o Justin Roiland poderiam estrear na direção, como a gente já viu outros showrunners fazendo, mas eu acho que entre as escolhas possíveis, o Zack Snyder não seria uma escolha tão óbvia, mas seria uma escolha muito legal para fazer uma coisa como essa, para fazer um projeto como um filme ou um episódio especial de Rick and Morty. E alguns episódios, né, eu já citei o episódio da Cidadela, a gente tem também o episódio do futuro lá, que eles viajam, que tem as cobras, naquele universo das cobras, que as cobras viajam pro passado e etc. Também é um episódio bem recheado de ação. E não só esses dois, né, esses foram os primeiros dois que vieram na minha cabeça, mas muitos outros episódios também se enquadrariam nessa temática, né, recheada de ação, que com certeza abriria espaço para um diretor como o Zack Snyder. E só para finalizar o vídeo, quem ainda não tá sabendo, a próxima temporada chega no dia 20 de junho, eu já fiz uma análise bem rápida dos 3 primeiros trailers, eu vou colocar os 3 aqui do lado para vocês darem uma olhada. Se você ainda não viu os 3 primeiros trailers, você pode pesquisar no canal da Adult Swim ou até no canal da Warner Channel Brasil, você consegue encontrar esses 3 trailers por lá para saber o que vai chegar na 5ª temporada. Mas se você quiser saber um pouquinho a mais, vocês podem dar uma olhada nesses vídeos que eu coloquei aqui do lado para vocês. Então fica aí, né, a ideia jogada no universo. Eu não sabia que o Zack Snyder era um fã de Rick and Morty, que ele gostava do estilo de comédia do Dan Harmon e do Justin Roiland, mas com certeza combina, porque eu não diria que eles têm visões parecidas, mas nenhum deles segue as fórmulas aí, né, que muitos outros filmes, muitas outras séries usam, então poderia ser um casamento interessante. Eu não tô dizendo que seria o casamento perfeito, eu não tô dizendo que ele seria a escolha ideal, então não venham me citar por aí falando, pô, o Triple F falou que o Zack Snyder vai dirigir o filme do Rick and Morty, que ele seria a opção ideal. Eu não tô dizendo isso, eu tô dizendo que seria uma escolha curiosa que poderia trazer um produto bem legal, principalmente se o roteiro for carregado de ação e eles derem a devida liberdade criativa pro Zack Snyder, desde que o episódio, obviamente, não tenha 4 horas de duração, como foi o que aconteceu com a versão do Snyder Cut. E nunca teve um momento melhor, né, pra fechar um negócio com o Zack Snyder, porque não só ele fez um filme com a Netflix, como ele também lançou a Liga da Justiça, a versão do Zack Snyder, né? Eu não sei nem quantas vezes eu falei Zack Snyder nesse vídeo, mas é um momento de ouro para esse diretor, que passou alguns anos aí nas sombras, né, porque ele fez o Batman vs Superman, que não foi tão bem recebido, depois ele fez Liga da Justiça, que ele não fez, né, por inteiro, mas o Joss Whedon entrou na metade, mas mesmo assim os dois diretores acabaram indo pro buraco por algum tempo, até ele ressurgir das cinzas com a versão do Zack Snyder lançada no HBO Max. Então esse seria o momento ideal, e eu gostaria de saber o que vocês acham a respeito desse assunto, se vocês acham que seria uma boa ideia ou não. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.